Fala nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão, todo dia. Bora para mais uma resenha. Perder Cebolinha neste momento é um golpe duro para o Flamengo e para o próprio jogador, que vinha finalmente reencontrando bom futebol e conquistando minutos preciosos sob o comando de Felipe Luís. A lesão no músculo do quadril, William Pessoas, vai tirar o atacante de combate por pelo menos 3 semanas, interrompendo uma sequência que parecia promissora. Cebolinha vinha mostrando mais confiança, movimentação intensa e uma participação ativa nas jogadas ofensivas, se aproximando do nível que o torcedor esperava desde sua chegada ao clube. O drama começou no clássico contra o Botafogo, quando o camisa 11 entrou no segundo tempo e, em apenas 20 minutos, participou da jogada do gol de Luís Araújo, mostrando explosão e habilidade. Mas logo em seguida, sentiu uma fisgada, caiu no gramado e deixou o campo em lágrimas, em uma cena que preocupou torcedores e companheiros. No estádio Newton Santos, o departamento médico já suspeitava de algo mais sério, e no dia seguinte, o exame de imagem confirmou o problema. O diagnóstico foi claro: lesão muscular que exige repouso, fisioterapia e um tratamento cuidadoso para evitar recaídas. Uma pausa dolorosa, justo quando o atacante parecia prestes a escrever um novo capítulo no Flamengo. Para Felipe Luís, que vem implementando um estilo de jogo mais dinâmico e baseado em intensidade, perder Cebolinha representa um desafio tático e emocional. O técnico valorizava a entrega do atacante, que vinha se adaptando à nova filosofia e se tornando uma opção real para o setor ofensivo. O Flamengo, mesmo com um elenco recheado de nomes fortes como Bruno Henrique, Luís Araújo e Gerson, perde um jogador que oferece velocidade e profundidade pelos lados. A ausência de Cebolinha vai forçar o treinador a buscar alternativas, seja promovendo jovens da base, seja ajustando o esquema para valorizar outras características. O problema é que a maratona de jogos não dá trégua. O clube ainda disputa o Brasileirão e precisa manter o ritmo se quiser se consolidar entre os líderes. Felipe Luís, por sua vez, vive o início de sua trajetória como técnico principal e já enfrenta uma situação típica de quem está à frente de um gigante: lidar com imprevistos e saber reagir rapidamente. A recuperação do camisa 11 será acompanhada de perto, com a esperança de que ele volte ainda mais forte. O clima no elenco rubro-negro é de solidariedade com o atacante. Nas redes sociais, vários jogadores enviaram mensagens de apoio, reforçando a união do grupo. Léo Ortiz, zagueiro que vem se destacando com atuações seguras, comentou que Cebolinha vinha voando nos treinos e que sua ausência será sentida. Ele ainda destacou a importância do clássico que se aproxima contra o Palmeiras, um confronto direto na parte de cima da tabela e que promete ser eletrizante. O elenco sabe que esse tipo de perda pode mexer emocionalmente, mas também pode servir como combustível para mostrar a força coletiva do grupo. O Flamengo tem se notabilizado por sua profundidade, mas a falta de um jogador com as características de Cebolinha, que alia velocidade, drible e disposição tática, é algo que não se repõe facilmente. Felipe Luís deve insistir no trabalho de rotação, confiando no elenco para suprir as ausências, enquanto o departamento médico busca acelerar o retorno do jogador sem precipitações. O objetivo é tê-lo de volta em plena forma para a reta final decisiva do campeonato. O torcedor rubro-negro, sempre exigente, vinha começando a recuperar a confiança em Cebolinha. Após meses de críticas, o atacante estava conquistando espaço não apenas pelos gols, mas pelo comprometimento dentro de campo. Sua entrega, mesmo quando entrava no segundo tempo, mostrava que ele estava disposto a mudar a própria história dentro do Flamengo. A lesão surge como um revés frustrante para quem sonhava em consolidar-se como titular e calar os críticos. No entanto, o futebol é feito de ciclos e superações, e ninguém duvida da capacidade do atacante em se reerguer. Nos bastidores, o departamento médico já prepara um plano de reabilitação personalizado, com treinos progressivos e acompanhamento constante. A meta é garantir que Cebolinha volte com total confiança, sem medo de novos problemas físicos. Felipe Luís, por sua vez, demonstra total apoio ao jogador e acredita que a pausa pode servir até como um momento de fortalecimento mental. No Flamengo,
a cobrança é alta, mas a estrutura é das melhores do país, e isso pode fazer toda a diferença nessa recuperação. Enquanto o Flamengo se reorganiza, o foco se volta também para os rivais diretos. O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, segue em ritmo forte, mantendo-se na cola do líder e mostrando um futebol sólido e eficiente. O clássico entre as duas equipes promete ser uma verdadeira batalha tática, com o Léo Ortiz já deixando claro que está empolgado para o confronto. O zagueiro afirmou que esse tipo de jogo é o que motiva o grupo, e que enfrentar o Palmeiras em bom momento é o tipo de desafio que engrandece a equipe. Felipe Luiz terá que montar um plano inteligente para compensar as ausências e explorar as fragilidades do adversário. O time paulista, por outro lado, vem mostrando uma consistência impressionante, especialmente nas transições rápidas e nas jogadas pelos lados, o que exige atenção redobrada. O duelo tem cara de final antecipada e pode ser decisivo para as ambições rubro-negras no Brasileirão. O Maracanã promete estar lotado, pulsando em vermelho e preto, com a torcida empurrando o time do início ao fim. Enquanto os grandes brigam lá em cima, no outro extremo da disputa, o Cruzeiro de Leonardo Jardim vive uma realidade bem diferente. O empate na última rodada deixou o time mineiro mais distante da briga pelo título, e o treinador foi sincero ao admitir que as chances estão praticamente esgotadas. Em entrevista pós-jogo, Jardim citou o bom desempenho de Flamengo e Palmeiras como principais fatores que tornaram a disputa desigual. Ele destacou que as equipes de Felipe Luiz e Abel Ferreira estão em outro patamar técnico e físico, algo que o Cruzeiro ainda busca alcançar. A franqueza do técnico repercutiu, mas também revelou uma visão realista de quem entende os limites do próprio elenco. Enquanto isso, o Flamengo segue sua caminhada confiante, mesmo com os obstáculos no caminho. A ausência de Cebolinha é um desafio, mas também um teste de maturidade para um grupo que busca títulos e consistência. O torcedor, apaixonado e impaciente, espera que o time mantenha o foco e que, quando o atacante voltar, ele possa ser o símbolo de uma virada ainda mais grandiosa na temporada. A ausência de Cebolinha chega em um momento crucial, não apenas pela sequência do calendário, mas pela importância simbólica de sua evolução dentro do Flamengo. O jogador vinha se adaptando às exigências táticas de Felipe Luiz, que prioriza a movimentação constante e intensidade ofensiva. Nos treinos, o atacante mostrava evolução na recomposição defensiva e maior inteligência nas tomadas de decisão, algo que o técnico vinha elogiando publicamente. O fato de ter conquistado espaço de forma natural, sem depender de lesões ou suspensões de colegas, reforça a ideia de que o trabalho vinha dando frutos. Agora, o desafio é manter o foco e não deixar que a pausa forçada se transforme em retrocesso. O departamento de fisiologia do clube é reconhecido pela eficiência, e o objetivo é que Cebolinha volte pronto para retomar a disputa por vaga. Para o jogador, que sabe o tamanho da camisa que veste, o momento é de paciência e disciplina, qualidades que podem transformar esse período difícil em uma oportunidade de fortalecimento físico e mental. Enquanto o Flamengo tenta superar mais esse contratempo, o ambiente no Ninho do Urubu segue focado e otimista. Felipe Luiz tem sido uma figura central nesse processo, conduzindo o elenco com serenidade e clareza. Sua postura como técnico reflete muito do que foi como jogador, inteligente, detalhista e apaixonado pelo jogo. O treinador sabe que um elenco campeão é construído com resiliência, e que as dificuldades são parte do caminho. Em suas conversas com o grupo, ele tem reforçado a importância da coletividade e da manutenção do padrão de jogo, mesmo com desfalques. O Flamengo, com seu estilo de pressão alta e triangulações rápidas, depende da sincronia entre os jogadores, e é aí que entra o trabalho tático minucioso que Felipe tem desenvolvido. Ele acredita que a ausência de Cebolinha pode abrir espaço para novos nomes mostrarem serviço e, ao mesmo tempo, testar a maturidade do grupo em jogos decisivos. A força do coletivo será o diferencial nesse momento delicado da temporada. O torcedor rubro-negro, acostumado a viver intensamente cada partida, já começa a especular quem pode assumir o posto de Cebolinha no ataque. Luiz Araújo desponta como o substituto natural, ainda mais depois da boa atuação e do gol marcado contra o Botafogo. Bruno Henrique também pode ganhar mais liberdade ofensiva, enquanto Gerson e Arrascaeta continuam sendo os motores criativos do time. Felipe Luiz, porém, pode surpreender com ajustes táticos,
talvez utilizando um sistema mais flexível, com alternância de funções entre os pontas. O importante, segundo o treinador, é manter o equilíbrio entre ofensividade e consistência defensiva, especialmente diante de adversários como o Palmeiras. O clássico é visto internamente como um divisor de águas. Uma vitória consolidaria o Flamengo entre os favoritos ao título e fortaleceria ainda mais a confiança do grupo. Mesmo sem Cebolinha, a torcida acredita que o time tem recursos suficientes para manter o nível alto e continuar brigando ponto a ponto na parte de cima da tabela. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o central rubro-negro, rapaziada. O discurso de Léo Ortiz antes do duelo contra o Palmeiras mostra o clima de confiança dentro do elenco. O zagueiro, que vem se firmando como uma das lideranças do grupo, destacou que o Flamengo está preparado para qualquer desafio e que jogar um clássico é sempre um momento especial. Ele reconheceu que o Palmeiras vive grande fase, mas ressaltou que o Flamengo tem a força da sua torcida e o talento do elenco a seu favor. Ortiz também lembrou da importância da solidez defensiva, algo que Felipe Luís tem priorizado desde o início de seu trabalho. Para o defensor, a equipe tem tudo para fazer um grande jogo e mostrar que, mesmo com desfalques, continua sendo uma das mais temidas do país. A confiança é compartilhada pelos torcedores, que prometem empurrar o time do primeiro ao último minuto. A expectativa é de um jogo intenso, com muito estudo tático e chances para ambos os lados, no melhor estilo dos grandes confrontos recentes entre Flamengo e Palmeiras. Enquanto isso, em Belo Horizonte, o Cruzeiro tenta lidar com a realidade de um Brasileirão cada vez mais competitivo. Leonardo Jardim foi direto ao ponto, o título ficou distante. A sinceridade do técnico surpreendeu parte da torcida, mas também trouxe um toque de realismo à campanha celeste. Ele destacou que Flamengo e Palmeiras jogam em outro nível, tanto em termos de elenco quanto de estrutura. A declaração, embora dura, foi recebida internamente como um chamado à responsabilidade e à busca por objetivos mais palpáveis, como garantir vaga direta na Libertadores. O Cruzeiro, que vinha sonhando alto, agora precisa ajustar as metas e encontrar regularidade. Mesmo assim, Jardim fez questão de elogiar o trabalho de Felipe Luís e Abel Ferreira, destacando que ambos conseguiram manter suas equipes competitivas mesmo com desfalques. Essa constatação mostra o quanto o futebol brasileiro está exigente e como o nível de cobrança subiu nas principais equipes. A reta final do Brasileirão promete emoções intensas e decisões a cada rodada. O Flamengo, mesmo com a ausência de Cebolinha, chega forte, com um elenco que entende a grandeza da camisa e a responsabilidade que carrega. Felipe Luís segue no comando, transmitindo confiança e convicção em seu projeto. A recuperação do atacante será acompanhada de perto não apenas pelos médicos, mas também pela torcida, que enxerga nele um símbolo de superação. No futebol, as histórias mais marcantes costumam surgir de momentos assim, quando a adversidade se transforma em combustível para a glória. E é exatamente isso que o Flamengo busca agora, transformar a dor da perda temporária em força para seguir vencendo. O Maracanã será o palco dessa luta, com cada grito das arquibancadas ecoando a esperança de mais um título. E quando Cebolinha voltar, se voltar com a mesma garra e confiança, poderá ser o nome que faltava para fechar a temporada com chave de ouro, coroando uma trajetória de reconstrução e renascimento rubro-negro. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!